pode sentar, irmãos. Nosso Deus é santo. E Ele não é um Deus de coincidências. Eu hoje já poderia ir embora. Com as coisas que eu vi aqui pela manhã, pelo salmo que foi lido, pelos louvores, que o Senhor começou a falar desde cedo. Amém? Quantos estavam aqui desde cedo? Eu convido a vocês a estarem mais cedo, aqueles que chegaram mais tarde, porque a gente aprendeu muito desde cedo, porque igreja, como foi dito hoje, é relacionamento. Amém? E como é que eu vou me relacionar se não estamos juntos? Se não estamos no local onde Deus nos deu para estarmos juntos, para nos relacionarmos com Ele, com nossos irmãos, com os nossos amigos. E como eu disse aqui anteriormente, eu poderia ir até embora, porque muitas das coisas que eu vou falar, o pastor Wesley já falou. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Deus é santo. E Ele me conhece e Ele te conhece, amém? E sabe das minhas necessidades e sabe das suas. Amém? Vamos orar novamente. Abaixe sua cabeça aí onde você está. Deus Santo, eu te louvo, ó Pai, por esta manhã. Eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as suas misericórdias têm se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas. Eu te louvo pela tua graça, Pai, porque o Senhor é a própria graça. O Senhor é o Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Espírito Santo, o Deus Jesus Cristo. E na sua essência, Tu és a graça, Pai, porque é através do Espírito Santo que nos foi enviado, Senhor, pelo próprio Jesus, um favor imerecido, para nos exortar, para nos consolar. Através da Tua graça, Senhor, Deus Todo-Poderoso nos enviou Jesus para nos resgatar da morte e do inferno, para nos darmos o acesso ao Teu trono da graça. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, também é a graça, porque através do seu favor nós fomos alcançados. O Senhor nos trouxe Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. E eu te peço, nesta manhã, Pai, que de ceia, o Senhor também fale um pouco aos nossos corações através da tua palavra, Deus. E que, Senhor, que meus irmãos não vejam o pastor Moser aqui, mas que possam apenas ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém? Tanto os meus irmãos e amigos aqui, quanto na internet. Nessa manhã eu tive a honra de trazer a palavra à igreja. Eu tenho a honra, nesse primeiro domingo, né, de 2024. Amém? É uma honra falar à igreja do Senhor num dia que todos estão com grandes esperanças.
Amém? E se você não estiver, que você fique com grandes esperanças. Porque o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, amém? E eu escolhi o tema, o agir de Deus, como entender? Eu acho que isso é uma pergunta que muitos aqui têm feito. Quantos já fizeram essa pergunta? Como eu posso entender o agir de Deus? Eu também fiz. E nessa semana, quando o pastor me convocou para estar com vocês, eu falei ao Senhor que o Senhor queria falar para a igreja. E fui levado a meditar na história de Jó. Eu falei, nossa mãe, primeiro dia do ano falar sobre a história de Jó. História dura, né? História difícil. Quantos conhecem? Jó, amém? Não é João, é Jó. Né? Uma história muito conhecida de todos os cristãos. Mas o que me chama muito a atenção nessa história de Jó é que é uma história de um homem, veja bem, a história de um homem, repitam, a história de um homem que teve o testemunho do próprio Deus. O testemunho do próprio Deus sobre a sua sinceridade, sobre a sua retidão perante o Senhor. Eita lasqueira! Você já pensou na sua vida? Se o Senhor virasse e falasse assim, ó, eu conheço o Júlio lá, ó. O Júlio, eu conheço, eu sei que ele é um homem reto. Eu conheço o Dudu, eu sei que ele é sincero. Deus falando isso. Isso me chama muita atenção, meus irmãos. Isso me chama muita atenção. E outra coisa que me chama muita atenção é que, apesar de tudo aquilo que Jó sofreu, que nós sabemos durante todo o livro é colocado, ele não pecou contra o Senhor. E nem atribuiu falta alguma a Deus. Como é que nós somos, né? A primeira luta que nós temos, a gente se vira de costas para o Senhor. O primeiro revés, Deus não está comigo. Deus esqueceu de mim. A Bíblia fala que Jó, com tudo isso que ele passou, que eu não conseguiria passar um terço, ele não atribuiu nada disso a Deus. Pense nisso, irmãos. Reflita só nesse momento e já vai ser uma grande bênção para a tua vida, para que a gente possa mudar a nossa postura. Amém? Eu só vi o aleluia lá do pastor. Aleluia? Amém. Humberto, coloca para a gente aí o livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem, o quê? Íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos
iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Amém? Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, vejam bem, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda a Satanás, o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Se não blasfema. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Porém, contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vindo da casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto com eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava que ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos. Os levaram e mataram aos servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu sobre eles e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Meus irmãos, a palavra que eu quero trazer essa manhã é uma palavra rápida. Nós temos ceia. E eu espero que eu consiga remir o tempo e o Senhor me ajude. Nós acabamos de terminar o ano de 2023. E eu sei que para muitos foi um ano de muita luta. Para muitos um ano de muita tristeza, muitas perdas, muitas traições e muitas decepções. Para muitos um ano que a gente não conseguiu ver o agir de Deus. Eu quero te informar uma coisa: nós não possuímos a mente semelhante à mente do nosso Deus.
como o pastor Wesley falou de manhã, porque a gente tivesse a mesma mente do Senhor, a gente estava lascado. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós soubéssemos agir como Deus sabe, isso é, nós tivéssemos essa mente, com toda a onipotência, a onisciência e a onipresença que Ele tem, seríamos levados a nos sentir como Adão e Eva se sentiram lá no paraíso. A gente ia querer ser como Deus. E como o pastor Wesley falou de manhã, se eu fosse Deus, né? Eu também diria, se eu fosse Deus, a coisa ia ser feia. Mas, graças a Deus, nós não temos a mesma mente de Deus. Amém? Nós temos que ser igual ao Senhor. Mas nós não temos a mente do Senhor. Porque, como eu disse aqui, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E tudo isso é que Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe como agir. E Ele sabe o momento certo de agir, amém? Como um grande sinal de prepotência, né? Nós, com a mente de Deus, nós certamente faríamos coisas absurdas, tanto aos nossos olhos, quanto aos olhos de Deus. Por isso que eu falei que, graças a Deus, nós não temos a mente do Senhor Todo-Poderoso. E eu quero também te lembrar que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas. Não são algumas, não. Todas. Aquele momento de dificuldade que você teve em 2023, o Senhor está no agir. Ele agiu, você ainda não viu. Ou já viu. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso Deus, irmãos, tem cuidado de nós, amém? Ele tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, e sabe o que é melhor para nos direcionar e conduzir nessa terra. É Ele quem sabe. Outra coisa que o pastor falou, né? São tantos homens com conhecimento, tantos homens teólogos, perto da mente do nosso Deus, não significa nada. Tudo isso não significa nada. Ele é Deus, a sua mente só Ele conhece. No texto que nós lemos aqui, observamos algumas características do agir de Deus na vida de Jó. E vejam bem, Jó possuía uma vida dedicada ao Senhor. Jó possuía uma vida dedicada ao Senhor. Vejo também que as características do agir de Deus estão sempre relacionadas às características que nós possuímos. Deus, apesar de Deus, Ele te conhece e te respeita. Amém? E te dá liberdade. Alguns meses atrás, nós falamos sobre caminhos. Todos nós conhecemos que existem apenas 2 caminhos. Caminhos de vida e caminho de morte. E o Senhor te dá a liberdade para escolher. Infelizmente, muitos escolhem o caminho de morte. Mas nós estamos aqui, irmãos, como igreja, como irmãos, justamente para levarmos a palavra de vida às outras pessoas.
Porque palavras de morte nós temos no nosso mundo, esse que a gente vive todos os dias. Mas nós, amém? Nós estamos aqui para levarmos palavras de vida. Amém? A primeira característica dita nesse texto é que o Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus. Jó era sincero, reto e temente a Deus. E essas características, meus irmãos, como também o pastor Wesley falou hoje de manhã, são características que uma pessoa tem, mas Deus só conhecia porque Jó tinha um relacionamento com ele. Se Deus não ligasse para você ou para a minha vida, Ele não saberia as características que eu tinha. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Essa característica o fizera conhecido intimamente pelo próprio Deus. Jó se tornou íntimo de Deus. Da mesma forma que também foi dito hoje pela manhã, o próprio Adão era íntimo, porque o Senhor ia lá no cair da tarde, bater um papo, até o dia que ele se viu nu, até o dia que ele quebrou o relacionamento. Amém? Deus conhecia intimamente a Jó. E essa característica de intimidade também deve ser por nós adquiridas, ou melhor, buscadas. Nós temos que buscar a face do Senhor diariamente. Amém? Amém. Precisamos ser conhecidos e reconhecidos por Deus. Amém? Assim como Jó foi. Nós precisamos, irmãos, buscar um relacionamento íntimo com Deus. Essa primeira característica de Jó é que ele buscava o conhecimento do Senhor diariamente. E o próprio Deus falava que ele era temente a Ele. Jó era temente a Deus. Lá em Provérbios fala que o princípio da sabedoria é... Amém. O temor do Senhor. Engraçado, né? O próprio Deus falou que Jó possuía temor dele. A segunda característica, meus irmãos, de Jó, apesar de toda a sua riqueza e prosperidade, pois sua riqueza, como nós lemos no texto, era a maior dos homens do Oriente. Se colocar ali cavalos, camelos, cabritos e tudo quanto era coisa, a gente fica todo feliz quando consegue comprar um carro. E tudo isso aqui era pouco perto daquilo. Tudo isso que eu estou falando sobre ter um carrinho, perto da fortuna e daquilo que Deus tinha dado a Jó, não era nada. Apesar de tudo isso que ele possuía, Jó estava sempre atento à sua família. Amém? O pastor Wesley falou de manhã. Relacionamento em família. Não falou? Amém? O Jó tinha tudo aquilo, mas ainda tinha tempo para a família. Ele tinha grandes negócios, mas tinha tempo para a sua família. Irmãos, eu estou falando algumas características, porque o agir de Deus em 2024 vai ser da mesma forma na sua vida. Amém? E depende de você. Amém? Relacionamentos. Relacionamentos. Aqui nós estamos falando agora sobre relacionamento do pai com os filhos, relacionamento em família.
Jó estava sempre atento e oferecia holocaustos pelos pecados de seus filhos. Ele realmente se preocupava com a salvação de toda a sua casa. Meus irmãos, se preocupe com a salvação dos seus filhos. Ah, não, irmão. Pastor. Quando ele quiser, ele vem. Faça a sua parte, meu irmão. A sua parte é se preocupar, sim, colocar diante do Senhor, todos os dias, a vida dos seus filhos. Amém? Amém. Apesar dele ser um homem próspero, toda a sua riqueza não lhe era maior que o seu compromisso com Deus. Amém? O engraçado é que normalmente a gente vê o homem abandonar o Senhor quando tudo está bem. Não, eu estou aqui por cima da carne seca. Não preciso nem do Senhor. Jó fez ao contrário. Ele sabia que tudo foi dado por Deus. Nós nos sentimos cada vez mais donos da situação, ou até mesmo a gente busca até a Deus quando as coisas estão muito difíceis. Quando não encontramos mais saída. Aí a gente fala, não, preciso que Deus me abençoe. Pastor, ora por mim. Amém? Não é isso? Não pode ser assim. Nós fomos criados para quê? Para a adoração ao Senhor. E a adoração a Deus é um modo de relacionar-se. É um relacionamento. É um modo de prestar louvor ao Senhor. O Senhor sabia do compromisso que Jó possuía com ele. Vejam bem que no texto, Satanás, o nosso adversário, ainda ronda a terra. Hoje, ele continua rondando. Não vou falar amém não, porque alguém vai falar amém. Não, mas ele continua rondando a terra. E ele continua buscando a quem possa tragar. Isso quem diz é a palavra. Satanás continua na mesma forma. Mas vejam bem que, mesmo Deus que permitiu que Satanás tirasse tudo o que Jó possuía, é o mesmo que hoje continua no controle de todas as coisas. Amém? Vocês entenderam? O agir de Deus. O agir de Deus. Esse mesmo Deus continua no controle de todas as coisas. E continua agindo na minha e na sua vida. Amém? A terceira característica, meu irmão, que Jó era que não importasse o que pudesse acontecer, ele adoraria ao Senhor. Amém? Ele continuaria adorando ao Senhor, porque vocês veem, no livro inteiro de Jó, foram muitas coisas que Jó passou. Aqui eu só falei do primeiro capítulo, que só foi o primeiro capítulo. Se você continuar a ler no livro de Jó, você fala, Jesus, como seria eu? Jó continuou adorando o Senhor. Jó continuou adorando ao Senhor. Porque ele tinha convicção que tudo é dele. Tudo pertence a ele. Amém? Foi o Senhor que deu.
O agir de Deus, meu irmão, minha irmã, é além da nossa compreensão. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Planos e projetos de Deus determinam caminhos mais elevados que os nossos. Nós temos a mania de falar assim, não, eu planejei, eu projetei, eu tenho planos e projetos. Se a mão do Senhor não estiver contigo, não adianta. Se o agir de Deus não estiver acontecendo, não adianta nada. Vocês estão vendo como a gente pensa errado? A gente pensa, não, eu vou conseguir sim, porque eu planejei. Não, é o Senhor agindo em nosso favor e a coisa vai acontecer. É o Senhor que vai agindo, vai agindo, vai agindo, e as coisas vão acontecer. Mas, moço, então não adianta eu fazer nada. Não, meu irmão. Existem coisas que são você, que é cada um de nós que tem que fazer sim. Mas a aprovação, a palavra final, vem do Senhor, porque o agir é dele. Amém? Planos, projetos de Deus determinam caminhos mais elevados que os nossos. E uma coisa que também me chamou a atenção nesse texto é que o diabo também não tem a mente de Deus. Amém? Ele era um anjo, não era? Mas ele caiu. Não perdeu a sua sabedoria. Aquela que Deus o deu. Porém, ele hoje usa a sua sabedoria para o mal. Mas uma coisa que também me chama a atenção é que ele também não entende o agir de Deus. Ele tentou até falar assim, Deus, o Jó vai ser sempre fiel, tem tudo aquilo que o Senhor dá. Jó vai ser assim sempre com tudo que ele tem, colocando em prova o Senhor. Ele estava dizendo assim, Jó só é assim porque você o abençoa. Isso é uma prova que o diabo não conhece também a mente do nosso Deus. Porque a mente dele também é limitada. Amém? Assim como nós temos a mente limitada e não temos a mente de Deus, ele também tem a mente dele limitada e não sabe que o agir de Deus é sempre em nosso favor. Amém? O diabo tenta diariamente, meus irmãos, colocar em nossas mentes que o Senhor não tem ouvido as nossas orações. Quantos já falaram isso? O Senhor esqueceu de mim. O Senhor não tem ouvido as nossas orações. Que o Senhor me abandonou. Isso ele faz por dois motivos. Uma, porque ele quer te afastar mesmo do Senhor. Mas a segunda é porque a mente dele também não é a mente do nosso Deus. Mas os nossos pensamentos, os nossos propósitos, Deus conhece. O Senhor conhece. Amém? E a mesma Escritura diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? A palavra diz que o nosso adversário anda em nosso derredor, bramando como um leão. Ele é leão? Não, ele tenta ser. Buscando quem possa tragar. Mas ele não é leão. Ele é como um leão. Ele só pode atuar na sua vida, meu irmão, se o Senhor permitir
O Senhor é poderoso e tem o controle de todas as coisas. Foi o Senhor que permitiu ao inimigo ir contra Jó. Mas temos mais coisas a conhecer. Preste atenção. Para que ele, o nosso inimigo, faça alguma coisa em minha vida, na sua vida, tem que haver permissão. Ou do Senhor, ou minha, ou sua. Ixi, moça, é mesmo? É. Mas como que eu posso dar permissão ao inimigo? Através das brechas. As brechas que abrimos quando nós nos distraímos ou nos distanciamos de Deus. Nós sabemos o que a palavra nos afirma. Mas nós mesmos colocamos, não, hoje não está bom para ouvir isso, não. Cuidado. Brechas. Deus tem o controle de todas as coisas e Ele nos cerca com um muro. E Ele sempre nos protege. Amém? Ele sempre nos protege. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, quais são as suas expectativas para esse novo ano. Mas eu quero te dizer que o Senhor está agindo em nosso favor. Amém? Ele tem o controle de todas as coisas. Devemos continuar confiando no Senhor. Lembrando que sua forma de agir é diferente da nossa. Ele sabe tudo que ainda vai acontecer contigo. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Temos adversidade, mas não significa que Ele nos abandonou. Amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Quem venceu o mundo? Aleluia! Não foi o pastor Sérgio que venceu o mundo. Não foi o pastor Wesley. Não foi o pastor Hélio Castelo, nem a pastora Helena, nem o pastor Moça. Quem venceu o mundo foi o Deus Todo-Poderoso. Amém? Mesmo nas dificuldades, Ele está conosco. Ele nos faz crescer. Jesus nos prometeu que estaria conosco quando? Ou é quando a gente está bem? Todos os dias. Foi Ele que prometeu. Nós, como homens, a gente promete muita coisa e esquece. Mas Deus não. Foi Ele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Vocês lembram de José no Egito? Deus sempre foi com ele. Que isso, moça? Ele foi vendido, foi jogado na cisterna, foi levado como escravo, foi preso, foi esquecido na prisão. Deus sempre estava com ele. No momento certo, José foi usado para governar a maior nação da terra. No momento certo, José foi usado para salvar a nação de Israel. No momento certo, o momento do agir de Deus. Amém? O agir de Deus não conseguimos entender, pois a mente de Deus é a mente mais brilhante do universo. Aleluia! Espero, meus irmãos, que nessa manhã eu tenha firmado a sua confiança nas mãos daquele que tem todo o poder. Em suas mãos e que age como Ele quer.
pois Ele é Deus e sabe de todas as coisas. Quando você ficar pensando, meu irmão, Deus me abandonou, lembra aí, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele não me abandonou. Lutas vêm, Ele não me abandonou. Neste novo ano, nós possamos estar certos que as nossas lutas serão trocadas por grandes vitórias. Amém? Que as nossas tristezas serão trocadas por alegria. Que as nossas perdas serão ganhos. Que isso, moço? Como é que perder alguma coisa é ganho? É o agir de Deus. Amém? Que suas traições e decepções serão trocadas por fidelidade e lealdade. Amém? Equipe de louvor, que Deus nos abençoe. Vamos passar ao momento de ceia. Vamos ficar de pé. Ia pedir a pastora Helena, vem aqui. E faça essa oração, para que nós venhamos a entender o agir de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua grandeza, Senhor, pelo teu amor, a grandeza do teu amor, da tua graça derramada sobre nós. Obrigada, Deus, porque os teus pensamentos não são os nossos, Senhor. Os teus caminhos não são nossos, porque teus pensamentos são pensamentos de bem. Os teus caminhos são caminhos de paz. Nos ensina, Deus, a cada dia, a cada manhã, Deus, a compreender, papai, pela tua graça e misericórdia, compreender, Senhor, a tua bondade, que é boa, perfeita e agradável, compreender, Senhor, a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, tu que nos conduz no caminho da verdade, da justiça e do juízo. Sê conosco, Espírito Santo, a cada manhã, a cada dia, a cada deitar e a cada levantar, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a caminhar a cada dia, Senhor, no centro da tua vontade, do teu querer, dos teus pensamentos, ó Pai. Que nós venhamos a diminuir e o Senhor venha crescer em nós a cada dia, venha brilhar e resplandecer a tua glória, pois para isso, Senhor, foi que nós nascemos, para refletir a tua imagem, a tua semelhança. Obrigada, meu Deus, por esta palavra, por esta manhã, por este privilégio, Deus, de estarmos aqui hoje, mais uma vez participando da mesa do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, papai querido, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pastor Bozo, quer dizer que essa palavra aí, viu? Falou muito no meu coração, porque verdadeiramente é isso que nós estamos esperando e vendo em Deus, o agir de Deus. Ainda que muitas vezes nossos olhos não contemplem, mas nós permanecemos firmes na fé de que grandes coisas Ele ainda fará. E eu creio, já experimentamos muito de Deus, mas vamos experimentar muito mais ainda, porque Ele se renova a cada dia. Ele faz novo, Ele transforma. E eu creio que
que 2024 será o ano onde Deus vai agir de uma maneira sobrenatural, mais uma vez, a favor de cada um de nós e a favor desta igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos cear, muitos irmãos viajando, né? Eu mesmo estaria viajando hoje, né? Estaria já em viagem, mas aprove adiar, né? Mas estamos aqui para celebrar o Senhor. A primeira ceia do ano, né? E outra foi dia 31, ainda 31, né? E essa é a primeira ceia do ano. Que você possa, nesta manhã, refletir sobre aquilo que foi ministrado desde a escola bíblica dominical, dos louvores, na palavra nesta manhã. Participe da ceia do Senhor, com uma fé renovada, com uma fé trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Chamar os pastores, né? Os missionários, pastoras que estão aqui na igreja, podem ser os diáconos escalados. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. Vamos consagrar o pão, consagrar o cálice, que é o suco de uva. Vou pedir ao pastor Manuel, agora pastor Manuel, né? Foi ungido pastor na fase do ano, amém? E consagre o pão. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia, Pai, na tua casa, aprendendo, Senhor, cada vez mais e mais de ti, Pai. Fala com cada um de nós, Pai, neste dia, Pai. Aqui está o pão que representa o teu corpo ali moído na cruz, Pai, para que nós tivéssemos vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este ato, Pai. Continua, Senhor, conosco. Continua nos abençoando, Senhor. Toda a honra e toda a glória nós direcionamos a Ti, Pai. Porque o Senhor é o único a ser adorado, Pai. E nós te amamos, te adoramos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, por tudo que o Senhor tem feito por cada família aqui representada, Pai. Nós colocamos, Senhor, cada família, cada membro, colocamos essa igreja, Pai, nas Tuas mãos, para que seja feita a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Pastor Hélio, pode consagrar o cálice. Ó Deus amado, nessa manhã nós aprendemos a Tua palavra, Senhor. Mas no momento dessa reflexão, Senhor Deus, queremos levantar o símbolo, Senhor Deus, daquilo que representa o Teu sangue, aquilo que nos traz memória, Senhor Deus, ó Pai, do Teu amor para conosco, de não ter poupado o Teu Filho, Senhor Deus, mas ofertou para que nós pudéssemos herdar vida e vida com abundância. Não existe maior gratidão nossa, Senhor Deus, e por isso consagramos esse elemento, Senhor Deus, essa memória, crendo que o Senhor faz, por meio do Teu amor, Senhor Deus, a maior conquista em cada mente, em cada coração. E nós consagramos este elemento, Senhor Deus, para que nós possamos a cada dia refletir sobre a grandeza do Teu nome, até que o Senhor volte. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Queria convidar você, que é membro desta igreja, ou de outra igreja de reconhecimento evangélica, que participe conosco da ceia. É um momento de comunhão, um momento de relacionamento. Amém? Lembrando, primeiro você receba o pãozinho, tira o seu pão,
põe o recipiente aí no banco, a gente vai distribuir também já o suco, tá? O cálice. Manel. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado espero em ti e estudo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, Eu quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em Vem renovar minha mente em teu querer. meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, Junto a ti, teu amor me envolve.
também vos ensinei, na noite foi traído, tomou do pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Rabalari babalás. Contemple nesta hora aquele que poucos dias atrás celebramos o nascimento dele. 2 semanas atrás, no Natal, vocês relembraram o nascimento de Cristo, mas nós sabemos que ele nasce todo dia em nós. E ele naquela cruz, ele veio consumar a nossa salvação. Naquela cruz, naquela hora, diante do Pai, ele se fez pecado por nós, maldição por nós. O castigo que estava sobre ele, estava sobre nós, ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nesta hora, meu coração é de gratidão a Deus Pai por ter entregue o teu Filho, a Jesus, Deus Filho, por ter pago o preço, é o Espírito Santo que habita em nós. Certo estou de que Ele é o Senhor de nossas vidas. Celebremos com júbilo esse momento de comunhão com Ele e com a igreja, porque em breve Ele vai voltar. Os sinais estão aí cada dia mais visíveis e invisíveis também. Maranata, vem, Senhor Jesus. Tomai e comei, diz o Senhor. Ó Deus amado, nessa manhã gloriosa, foi somente o teu sacrifício, Senhor, que nos dá a paz. É somente o teu sacrifício, Senhor Deus, ó Pai, que nos dá esperança. Pai amado, a cruz, Senhor Deus, se tornou, ó Pai, o referencial, ó Pai amado, de uma